com o transistor bipolar de junção. A gente determinou quais eram as correntes que existiam nos 3 terminais do transistor, né? A corrente do emissor, a corrente no coletor e a corrente na base. Tá? Agora, a gente vai fazer um modelo para esse tipo de transistor. Tá? A gente viu que, na verdade, esse transistor nada mais era do que 2 diodos acoplados. A gente tinha a junção P mais N grudada numa junção NP, certo? O modo que a gente polarizou o transistor para determinar essas correntes aqui é um módulo que a gente vai chamar de modo normal, tá? Ou seja, polarizar diretamente a interface emissora e reversamente a interface coletora, tá? Esse foi o modo que a gente estudou até agora, chama modo normal, tá? Sempre o lado mais dopado é polarizado direto e o lado menos dopado polarizado reverso, tá? Agora, só que o modelo que a gente vai fazer é um modelo mais geral, ele vai levar em conta, além desse modo normal, polarização direta no emissor e reversa no coletor, a gente vai levar em conta também um modo que a gente vai chamar de modo invertido, ou seja, a gente vai polarizar diretamente o coletor e inversamente o emissor, certo? Então, aqui o que a gente está vendo são as densidades dos portadores, né? No caso de polarizar diretamente o emissor, a gente tem um excesso de portadores aqui, que vai entrar na base, né? Alguns vão se recombinar e alguns vão conseguir passar para o outro lado. Então, essa corrente do emissor aqui vai ser transmitida para o coletor, tá? No modo normal. No modo, e esse N e N aqui, ó, tá? Eles estão relacionados com o tipo do modo. Tá? Então, a gente está colocando mais um índice, tá? I era a corrente do emissor e IC era a corrente no coletor. Agora, com esse índice N aqui e esse índice N aqui, está dizendo que a gente tem essas correntes no modo normal. Tá? No modo invertido, quando a gente vai polarizar diretamente o coletor e reversa aqui, a gente vai colocar um izinho aqui no índice. Tá? Então, corrente do emissor no modo invertido, e corrente no emissor no modo normal, corrente do coletor no modo invertido e corrente do coletor no modo normal. Tá? Nesse caso aqui, tá? Quando a gente polarizar diretamente a junção coletor, o ΔPc, que antes a gente dizia que era desprezível, tá? Agora ele já não é mais desprezível. Tá? Quem vai ser desprezível vai ser, na verdade, aqui o ΔPe, certo? E aqui a gente tem uma distribuição total das lacunas, então, com os 2 modos somados, tá? Tanto com o lado emissor polarizado diretamente, quanto o coletor polarizado diretamente, tá? Aqui a gente vê que o excesso de portadores do emissor é maior do que o excesso do coletor, justamente porque ele está mais dopado, ele é P+, e aqui é só P, tá? Bom, para fazer isso, né, para a gente escrever o modelo, então, a gente vai ter que reescrever as correntes, tá? Essa aqui do coletor e a da base também, tá? Agora, levando em conta os 2 modos, o modo normal e o modo invertido, certo? Então, vamos lá. Tem um pouco de conta, mas é só para a gente substituir essas constantes aqui, certo? Então, nesse modelo do diodo acoplado, então, a gente vai ter essas 4 correntes aqui. 2 em modo normal e 2 em modo invertido. Né? A gente viu que elas foram descritas pelas equações 1 e 2, que eu acabei de mostrar aqui. Ó. Tá? Essa equação e essa daqui. Tá? Lá eu estou falando em corrente. Aqui eu estava falando de densidade de corrente, porque é corrente por área. Tá?
Então, naquelas outras equações que a gente vai ver, vai aparecer um Azinho aqui, que é a área, tá? nessa região ali. Bom, primeiro eu vou definir as constantes, né, para simplificar a escrita da equação. Então, eu vou chamar de A, essa parte aqui, carga vezes área, coeficiente de difusão, concentração de portadores, comprimento de difusão, cotangente hiperbólica da largura da base pelo comprimento de difusão das lacunas. Tá? Esse A é esse aqui, ó. Aqui, ó. Q vezes a área, densidade, difusão de lacunas, comprimento de onda das lacunas, vezes a cotangente desse daqui. Isso é o A, tá? A e isso aqui não entra, tá? A é só a cotangente e essa parte é outra aqui, constante, tá? O B é a mesma coisa, tá? O B vai ser essa parte aqui, vezes essa cotangente aqui, tá? Esse aqui, o B, e esse aqui é o A, das equações 1 e 2, certo? Então, a equação no modo normal, lembrando que tudo isso aqui é constante, tá? E a gente volta na equação 1, tá? No modo normal, esse ΔPc é praticamente zero, porque ele é polarizado reverso, então esse termo vai sumir. Então, eu vou ficar no modo normal, a corrente do emissor vai ser essa parte constante, que é o A, vezes ΔPe. Tá? Então, a corrente do emissor no modo normal vai ser A vezes ΔPe, certo? E a corrente no coletor, no modo normal, tá? No modo normal vai ser isso daqui. Tá? Vai ser o B vezes ΔPe, com o ΔPc igual a zero, porque está polarizado no modo normal, isso aqui é zero. No modo invertido, a gente substitui da mesma forma, só que agora é ΔPe que é igual a zero. Tá? Então, esse aqui, ó, modo do emissor invertido. Tá? Vamos lá olhar. Corrente do emissor no modo invertido. No modo invertido, ΔPe é igual a zero, então esse termo some. Vai ficar só essa constante vezes a área, vezes essa cossecante aqui, com o negativo de ΔPc. Essa cossecante com essa parte constante aqui é o B, então é menos B ΔPc. Tá? Só uma substituição aqui, certo? Essas correntes aqui, né, então essas 4 componentes, a gente vai poder escrever assim, ó. A corrente total do emissor é igual à corrente do emissor no modo normal, mais a corrente do emissor no modo invertido. Corrente no coletor é a mesma coisa. Corrente do coletor no modo normal, mais a corrente do emissor no modo invertido. Certo? Isso aqui, ó, é polarização geral, ou seja, tanto faz polarizar um lado ou outro, né, positivo, direto, né, e a gente tem a equação com todas essas correntes aqui. Tá? Aqui, a gente vai substituir agora, né, o valor do excesso de portadores, ΔPe e ΔPc. Esse termo aqui a gente viu no capítulo anterior de junção, e esse aqui também, tá? É a mesma coisa. Onde a tensão e polarização entra aqui na exponencial. Então, se a gente tiver uma polarização direta entre a base e o emissor, né, na junção emissora, tá? Esse ΔP vai crescer exponencialmente. Se a tensão aqui for reversa, isso aqui vai sumir, o ΔP vai ficar menos Pn. E a mesma coisa aqui para o ΔPc. Tá? Quando eu jogar isso,
esse ΔPE na minha equação aqui, ó, nessa equação, vou botar ΔPE aqui, ΔPC aqui, certo? Vai aparecer mais uma constante que a gente vai poder separar, tá? Que vai ser a constante A, que a gente já tinha, vezes esse PN. PN é portador minoritário, tá? E ele é constante para o dispositivo, certo? Ele é criado aos pares, né? São aqueles portadores que são criados aos pares. Então, eu tenho mais uma constante agora, que estou chamando de A maiúsculo, e onde eu tenho essa constante B vezes PN, eu tenho B maiúsculo, certo? Então, agora eu tenho a corrente do coletor e a corrente do emissor. Corrente do emissor e corrente do coletor, tá? Aí, aqui é uma forma de ficar mais geral ainda, é a gente relacionar essas correntes aqui, as 4 componentes de corrente, tá? De modo que apareça a simetria nas duas junções. Essa simetria nada mais é do que aquele comportamento do diodo que a gente já viu. Polarização direta cresce exponencialmente, polarização reversa, a corrente é muito pequena e constante, tá? Então, a gente vai escrever agora a corrente do emissor no modo normal, tá? Como sendo essa equação aqui. Essa equação nada mais é que a equação do diodo de Shockley, tá? É a mesma equação, onde esse IS é a corrente de saturação reversa do diodo, tá? ΔPC é zero, quando essa tensão aqui for zero, ou muito grande, né, porque ela é reversa, tá? E a corrente no coletor, deixa eu pegar mais uma. A corrente no coletor, tá? A gente vai escrever dessa forma aqui, no modo invertido, tá? Por quê? Porque no modo invertido, tá, a junção emissora vai se comportar como um diodo, tá? Um diodo retificador, e também vai aparecer aqui a corrente de saturação reversa no coletor, certo? Entendido até aqui? Eu estou dizendo, vamos lá, no modo normal, essa interface emissor aqui, né, interface é do P mais N, tá, comporta como um diodo. Então, eu escrevi a corrente do emissor normal como sendo a corrente de um diodo e com corrente de saturação. No modo invertido, é o coletor que vai se comportar como um diodo, tá? Certo? Vamos lá. Aqui, da mesma forma que a gente trabalhou antes para achar qual era o ganho do transistor, né, a gente pode colocar aqui, fazer esse ganho em relação a essas correntes nos diferentes modos, tanto no modo normal, quanto no modo invertido, tá? Lembrando, esse alfa era o ganho na corrente, né? Era a amplificação na corrente. Então, agora eu só estou colocando o índice só, tá vendo? A gente tinha escrito que esse alfa era a relação entre a corrente no coletor pela corrente no emissor, tá? Agora eu estou fazendo a mesma coisa, só que eu estou botando o índice aqui, dizendo que isso aqui é o modo normal, então estou colocando esse N, tá? Então, a corrente no coletor, no modo normal, vai ser igual ao ganho vezes a corrente do emissor no modo normal, que é essa parte aqui que a gente acabou de colocar aqui, tá? E a mesma coisa no modo invertido, né? A relação entre o emissor e o coletor, tá? Agora, com alfa I aqui,
tá? Invertido, certo? A mesma coisa. Então, alfa-N e alfa-I são as razões das correntes coletadas pelas correntes injetadas. Tá? Agora, eu não estou falando mais em emissor e coletor aqui, só estou falando correntes injetadas, por quê? Porque tem modos diferentes. Então, por exemplo, no modo invertido, agora quem vai ser corrente coletada vai ser a corrente no emissor, e quem vai ser a corrente injetada é a corrente do coletor, tá? Porque a gente inverteu a polarização, certo? Bom, então agora a gente pode reescrever outra vez as correntes totais, né? Então a gente vai somar a corrente do emissor no modo normal, mais a corrente do emissor no modo invertido, tá? Então, corrente do emissor no modo invertido, é isso daqui, menos alfa-I, né, essa parte aqui, tá? E a corrente do emissor no modo normal é essa parte aqui, tá? E no outro modo, vai ser esse valor aqui, mais essa parte aqui, normal, tá? Então, somei aqui e tenho todas as correntes agora. A corrente total do emissor é esse aqui, que é a equação do diodo, que é praticamente a corrente do diodo, mais esse termo aqui, tá? Que a gente já vai ver o que é, tá certo? E no coletor a mesma coisa, tá? Esse aqui é devido ao diodo, e esse aqui é uma outra parte, que a gente também já vai ver o que é, certo? Essas equações, elas são chamadas equações de Ebers-Moll, tá? Vocês vão ver isso aqui bem com mais detalhes, tá certo? E vão modelar também em eletrônica, tá? Essas equações aqui. Eu não vou mostrar para vocês, tá? Mas a gente tem essa relação aqui com os ganhos de corrente, tá? E o transistor pode ser caracterizado com esses 4 parâmetros aqui, tá? Ou seja, a razão de transferência, né, de corrente no modo normal, vezes a corrente de saturação do emissor, é igual ao ganho de corrente no modo invertido, vezes a corrente no coletor no momento de saturação, tá? Corrente de saturação do coletor, certo? Entendido até aqui? Alguém entendeu? Alguém ouviu? Tá bom, é só assim, pelo menos uma pessoa, né, para avisar que está entendendo, tá? Aqui, gente, apareceram vários índices, tá? Novos, então, a gente tem que prestar atenção nisso, tá? Para vocês poderem resolver os problemas, vocês têm que saber o que é cada um, o que é IEI, o que é ICN, tá? Tem que entender os índices, porque se você não souber os índices, você não vai conseguir resolver o problema, certo? Continuando. Vamos lá. Então, aqui, tá, a gente desenhou o circuito equivalente das equações aqui de Ebers-Moll, para a corrente do coletor e a corrente do emissor, tá? Vocês estão vendo que a gente vai colocar um diodo e vai colocar uma fonte de corrente e um diodo, para mostrar o circuito dessas duas equações, tá? Então, aqui é o lado emissor, tá certo? O que a gente escreve vamos lá. Nesse lado aqui do emissor, a gente tem o diodo aqui, certo? E a outra componente, tá? Essa outra componente que a gente tem aqui, tá? Ela nada mais é, certo? Do que uma fonte de corrente, tá? Por quê? Porque isso aqui vai estar polarizado o reverso, esse termo aqui, ó, vai sumir,
né? A gente vai ficar com esse menos vezes esse menos, vai dar mais I alfa vezes a corrente de saturação, tá? Então, isso aqui, alfa vezes a corrente, tá? É como se fosse uma fonte de corrente, certo? E ela tem o sinal positivo, então ela anda nessa direção, é alfa I vezes essa fonte aqui, tá? No lado do coletor, a gente tem associado a ele esse diodo, tá? Mais essa fonte de corrente, porque agora é VBE que está polarizado o reverso, então esse exponencial some, e eu vou ficar com menos alfa IS, que é outra fonte de corrente. Tá? E ela é negativa, então ela tem o sentido contrário para cá. Tá? Contrário sempre do diodo. Tá? Entendido até aqui? A corrente da base, a gente já havia dito também, que a gente vai representar como a corrente do emissor menos a corrente do coletor, tá? Então, essa corrente em B que vai aparecer aqui, basta eu fazer a relação IE menos IC, tá? Para ter a relação da corrente de base, certo? Entendidos? Então, vamos lá, continuando. Bom, aí a gente ainda pode usar mais uma parte, né, escrevendo na forma de corrente, desculpe, na forma de constantes aqui também, tá? Então, a gente vai fazer aqui, eliminar as correntes de saturação nos termos acoplados em cada parte das equações de Ebers-Moll, tá? Então, toda essa parte aqui, que aparece na corrente do coletor, tá? A gente vai escrever como sendo esse IC0, tá? Mais um índice. Isso aqui está dizendo o quê? Isso está dizendo que isso aqui é a corrente de saturação no coletor quando E for igual a zero. A corrente no emissor for igual a zero. E aqui, a corrente do emissor, esse termo todo aqui, eu vou chamar de corrente de saturação no emissor quando a corrente no coletor for igual a zero. Tá? É simplificações que a gente vai fazendo aqui. Tá? E então, a gente tem a corrente do emissor escrita como um diodo novamente, que isso aqui é constante, tá? Um diodo, mais uma fonte de corrente. Aqui é um diodo, mais uma fonte de corrente. Tá? Então, aqui, ó, a corrente é o quê? Diodo simples mais um gerador de corrente. Tá? É isso aqui que acontece no transistor, certo? Por isso que a gente teve que trabalhar com o modo invertido, né? Para a gente poder escrever essas duas correntes aqui do modo mais geral possível. Tá? Então, isso aqui é muito importante, essas duas correntes aqui, para o transistor bipolar de junção. Tá, vamos ver o que acontece, então, agora, né, no nosso circuito, se a gente polarizar o transistor no modo normal, né? Lembrando, o modo normal é a interface emissora polarizada diretamente e a interface coletora polarizada reversamente. Tá? Então, aqui nas equações, ó, se eu polarizar diretamente, tá? Isso daqui cresce exponencialmente, isso aqui é um diodo, e eu tenho um diodo mais uma fonte. No modo normal, o que acontece? Esse termo é polarizado reversamente. Então, isso aqui vai desaparecer, é negativo,
vai sobrar mais uma corrente ICO aqui, ó, tá? Então, no modo normal, a gente vai ter para o emissor um diodo e uma fonte de corrente, e no coletor vão aparecer duas fontes de corrente agora. Tá? Então, olha lá. Aqui a gente está no modo normal. Tá? Antes eu tinha diodo e fonte de corrente, diodo e fonte de corrente. Aí quando eu polarizo isso aqui reverso, né, isso aqui se transforma também em uma fonte de corrente. Tá? Então, a corrente no coletor vai ser essa fonte mais essa outra fonte aqui. Né? São essas duas fontes que vão aparecer aqui, certo? Quem vai controlar essa corrente aqui, tá? Com a polarização, com essa configuração base comum aqui, a gente está colocando tensão aqui na base, tá? Fazendo diferença potencial daqui para cá e daqui para cá, tá? Vai ser o quê? A corrente do emissor. Tá? Essa série de curvas aqui, a gente já viu no comecinho desse capítulo, né? A gente mostrou que aumentando a corrente do emissor, né, a gente conseguia aumentar a corrente do coletor desde que ele estivesse polarizado reversamente, ou seja, no modo normal. Tá? Essa corrente bem de baixo aqui, quando IE for igual a zero, ó, quando essa corrente aqui for igual a zero, e E for igual a zero, vai sobrar só essa fonte de corrente ICO aqui, tá? Então, é uma corrente muito pequena, que ela é praticamente aquela corrente de saturação reversa que a gente tem quando polariza reversamente a junção. Certo? Entendido, gente? Até aqui? Se eu falar para vocês fazerem no modo invertido, tá? Então, eu quero que vocês polarizem, polarização invertida, tá? E me mostrem como que fica esse circuito aqui, desculpe, esse circuito aqui no modo invertido. Com a polarização normal, ele fica assim. Com a polarização invertida, vai ter uma mudança aqui, tá? Eu quero que vocês façam isso. Tá? É um exercício, certo? Para ver o que acontece com o circuito quando você polarizar no modo invertido. E o que vai acontecer com essas curvas aqui também. Tá? Vamos lá. Então, aqui agora, a gente já mudou, tá? A gente está na configuração agora emissor comum, né? Que é justamente aquele quando a gente começou mostrando que a curva experimental, ela era, não era linear, né? Ela tinha uma inclinação aqui, certo? A gente tinha também o quê? Uma linha de carga que era fornecida por esse circuito externo que aparece aqui, tá? Onde a gente podia ligar os pontos, né? Podia ligar o ponto onde a tensão é zero e onde a tensão é máxima, né? Para criar essa linha de carga aqui. Tá? Nessa região aqui, onde eu tenho a corrente máxima que pode fluir aqui no coletor, que é dada por esse circuito externo aqui, que é 8 miliamperes, né? Essa região é chamada região de saturação. Ou seja, a gente diminuiu muito a tensão reversa, esse VCE, tá? A gente diminui a polarização reversa, certo? Diminuindo a Diminuindo a polarização reversa, é como se essa junção aqui não ficasse mais tão resistiva, né, porque ela era bem resistiva quando estava com a polarização reversa. Mas se a gente vai diminuindo, né, a polarização reversa, a corrente vai começar a fluir aqui bem mais fácil. Tá? E o máximo de corrente que vai poder fluir aqui é determinado por esse circuito externo aqui de 8 miliamperes, certo?
essa região é chamada de saturação. Essa outra região, onde a corrente é praticamente zero, ela é chamada de corrente de corte. Isso acontece quando a gente não tem corrente aqui na base. Tá? Se não existe corrente na base, tá? A corrente que vai sair aqui no coletor também, tá certo? É muito baixa. Tá? Então, a gente chama essa região de corte. E aqui, entre essas duas, né, entre essas duas regiões aqui, a gente diz que essa é a região ativa normal do dispositivo, com o emissor polarizado direto e o coletor polarizado reverso. Quando ele está nessa condição normal aqui, a gente vai ter correntes na base, né, vai ter uma amplificação da corrente à medida que a gente aumenta aqui a corrente na base. Né? E a gente já viu que a amplificação se dá entre a corrente do coletor e a corrente de base, é aquele beta, né, que tem a ver com os tempos de vida do portador aqui dentro da base, com a neutralidade da base e com o trânsito, o tamanho da base e com o tempo de trânsito do portador aqui na base. Tá? Vamos lá. Então, ó, se a corrente na base for menor ou igual a zero, né, a gente viu que a corrente no coletor vai ser desprezível, vai ser muito pequena. Tá? Esse estado é dito desligado, né, do transistor, é como se o circuito tivesse aberto. Se essa corrente B for muito grande, a gente chega no regime de saturação e o transistor está ligado aqui. Tá? Então, desligado e ligado. Tá? Desligado e ligado. Certo? Se a gente polariza diretamente o emissor, então, tá? A tensão reversa, né? E o coletor polarizado reversamente. Então, essa tensão aqui é praticamente toda a tensão vai aparecer em cima do resistor, porque aqui está muito resistivo, né? Então, aqui vai cair aqui a tensão, e por isso que a gente chega nessa região de saturação aqui. Tá? Vamos lá. Como que a gente mostra aqui esse efeito de cutoff, né? Para desligar o transistor. Tá? A gente pensa numa junção emissora polarizada reversamente. Tá? Então, vamos voltar lá nas equações. A equação do emissor, tá? Da corrente do emissor, polarizado reversamente. Isso aqui for polarizado reversamente, isso aqui vai sumir. E eu vou ficar com uma fonte de corrente aqui, que é proporcional à corrente do coletor, mais, menos, né, porque aqui vai ficar negativo, menos essa fonte de corrente aqui. Tá? Isso no modo de corte. Tá? Então, eu vou ficar com duas correntes, duas fontes de corrente aqui, tá? No emissor, certo? Uma corrente vindo, uma fonte num sentido, outra fonte no outro sentido. Tá? Pode se anular aqui, a gente não vai ter corrente praticamente nenhuma. Tá? E quando a gente estiver no ponto de saturação, tá? O que está acontecendo? Essa tensão reversa, que deveria aparecer no coletor, vai diminuindo, tá? Vai diminuindo, vai tender a zero. E é como se o coletor tivesse ficado polarizado diretamente. Se ele polariza diretamente, né, a gente está no modo invertido. Então, ele começa a injetar excesso de portadores aqui na região da base, tá? Como se ele fosse polarizado diretamente. Tá? E aí a gente cria um excesso de portadores aqui e a gente satura
E a gente satura aqui a nossa curva, tá? Como se isso aqui tivesse polarizado diretamente agora e está fluindo muita corrente aqui, tá? Então, a gente tem esses dois sentidos. Vamos lá. Entendido até aqui o transistor bipolar de junção? Tá. Então, agora a gente vai entrar num outro tipo de transistor, certo? É chamado transistor efeito de campo. Esse transistor efeito de campo tem vários tipos. A gente vai ver primeiro esse, que é chamado transistor efeito de campo de junção, e depois a gente vai ver os transistores de efeito de campo de porta isolada. Tá? A característica básica desses transistores de efeito de campo, né, se a gente fizer uma comparação com o bipolar que a gente acabou de ver, o que a gente falou sobre o bipolar? Que o bipolar é bipolar porque os dois portadores são importantes, lacunas e elétrons, né? Porque, por exemplo, se a gente injeta lacuna na base, a gente tem que injetar elétrons também para manter a neutralidade de carga. Então, os dois portadores são importantes. Tem 3 terminais, emissor, base e coletor, e a corrente no coletor, ela é controlada por uma corrente pequena que a gente põe na base. Tá? Essas são as características, tá? E também portadores minoritários, né? Os portadores são todos minoritários, vendo que a gente está injetando lacunas no lado N, e aí eles são minoritários ali na base, tá? Os FETs, transistor efeito de campo, tá? Eles são unipolares, ou seja, só um portador é importante, vai depender do canal. Se o canal é N, o portador é elétron. Se o canal for P, o portador é lacuna. Tá? E são portadores majoritários. Tá? Diferença. É outra coisa, a corrente no terminal que a gente vai coletar, ela vai ser controlada por uma tensão aplicada em outro terminal. Então, no transistor de efeito de campo, a corrente é controlada por tensão. Tá? No BJT, bipolar, a corrente é controlada por corrente, certo? Ele tem também 3 terminais, esse transistor de efeito de campo, que a gente vai chamar de dreno, fonte e porta. Tá? Os nomes são um pouquinho diferentes do outro. Né? E o mais importante é que é um dispositivo, esse FET sempre vai ser um dispositivo que tem uma alta impedância de entrada, tá? Ou seja, uma alta resistência. Por quê? Porque ele vai ser polarizado sempre reversamente para funcionar. Quando a gente polariza qualquer junção reverso, a gente sabe que aumenta a camada de depressão. Camada de depressão é uma região de alta resistência. Tá? Depois, mais para frente, a gente vai ver os ZIG-FETs, que são transistor efeito de campo de porta isolada, tá? E a gente vai ter 3 tipos, é o MISFET, metal isolante, transistor efeito de campo metal isolante semicondutor, MIS, foi aquela junção que a gente viu no capítulo 4, a junção metal isolante semicondutor, ou MOSFET, que é o metal óxido semicondutor. Tá? A gente vai ver isso na continuação aqui desse transistor efeito de campo, certo? Então, vamos lá, começar aqui. Da mesma forma, né, ela é uma junção, só que agora não é uma junção P mais NP, é uma junção P mais NP mais, tá? E ela tem também esse tipo de geometria, né? E os contatos agora, a gente vai colocar um contato nesse ponto, que vai chamar de dreno, vai colocar um outro contato nesse ponto, vai chamar de fonte, e um contato aqui em cima do material dopado P de porta, tá? Ela pode ser tanto aqui quanto aqui, tanto faz, tá? Porque tem uma simetria aqui, certo? O
que acontece, gente? Ó, o P+ está muito dopado, então essa parte branquinha é a camada de depressão. Ela vai ficar toda aqui do lado N, porque o N está menos dopado. A mesma coisa aqui, ó, tá? A camada de depressão fica toda do lado N, não do lado P, tá? Fonte quer dizer da onde sai a corrente, tá? O caso aqui é que a gente vai injetar elétrons. Aí a gente tem que lembrar, se a corrente está fluindo aqui, é porque eu injetei elétrons aqui. Então, a fonte vai fornecer elétrons, eles vão fluir para cá, mas a corrente vai ser no sentido contrário, tá? Se a gente tivesse N+, P e N+, aí sim a gente teria a fonte, lacunas, aqui, e a corrente ia estar fluindo no mesmo sentido do fluxo de lacunas, tá? Aqui é o contrário, porque a gente está trabalhando com elétrons, certo? A gente tem que lembrar, né, que a resistência, a gente pode escrever em termos de resistividade dessa forma, onde L é o comprimento, aqui, no caso, né, do canal, e A é a área da seção transversal. Tá? Todas as junções, tá, aqui P mais N, vão ser reversamente polarizadas. É dessa forma que funciona o dispositivo, né? Se a gente faz polarização reversa, o que vai acontecer com essas camadas de depressão aqui é que elas vão aumentar, né? Lembrando, quando a gente faz polarização reversa, o campo fica no mesmo sentido do campo intrínseco, da junção, né? Aumenta o campo na interface, e com isso a gente aumenta a camada de depressão também, tá? Aqui, ó, a gente vai fornecer uma tensão no dreno, tá? Maior do que a tensão aqui na fonte, tá? Então, a queda de tensão dentro aqui do canal, né, sabendo que N aqui está atuando como um resistor distribuído, tá? Aqui a resistência é maior do que aqui, né, tem uma resistência. Se a tensão aqui é maior, a corrente vai fluir, e aqui a gente vai ter uma tensão menor, tá? Então, o desenho, tá, da tensão aplicada dentro do canal vai ser dessa forma aqui. No ponto igual a 0, tá, a gente vai ter um VD máximo, que é essa tensão VDS, tensão entre o dreno e a fonte, máximo. E aqui, na fonte, quando chegar no final do canal, tá, essa tensão na posição L vai ser igual a 0. Tá? Certo até aqui? Então, tem um fluxo de elétrons nesse sentido e a corrente no outro sentido. Bom, aí a gente vai começar a polarizar, então, né, o meu dispositivo. Se eu aumento a tensão, VDS, tá? Vou aumentando a tensão, eu vou colocar mais portadores aqui dentro do canal, né? Vou aumentar o fluxo de elétrons, tá? E vai aparecer uma corrente. Então, a corrente vai aumentando, tá? Ela vai aumentando. Só que essa polarização que eu estou colocando aqui, tá? Ela é uma polarização reversa. Tá? É uma polarização reversa. Se a gente polariza reversamente, a gente já falou, a camada de depressão aumenta. E a distribuição dessa tensão dentro da junção, ela é dessa forma aqui, ó. Né? Então, vai aparecer uma camada de depressão com a aplicação da polarização, vai ter uma camada de depressão maior aqui no dreno do que aqui na fonte. Tá? Isso vai ficar desenhado dessa forma aqui, ó.
a camada de depressão, ela é assimétrica aqui dentro do canal, porque a tensão está maior aqui do que aqui. Tá? Entendido até aqui? Então, tem uma simetria aqui na camada de depressão, potencial sempre reverso, né? Eu estou aumentando a depressão aqui e aqui. Continua aumentando a tensão. Continua aumentando a tensão. Tá? Vai chegar uma hora que as camadas de depressão vão se encontrar aqui no dreno. Tá? A camada de depressão vai se encontrar aqui no dreno. Quando isso acontecer, né, não quer dizer que não vai ter mais corrente, mas que a corrente que vai fluir agora, ela é constante, ó, ela vem aqui, é constante, independendo agora da tensão reversa que eu estou aplicando aqui no dreno, tá? Então, mesmo que eu continue aumentando a tensão, tá, a corrente agora vai ser uma constante, tá? Esse estrangulamento aqui é chamado de pinch-off, né, ou estrangulamento do canal. Tá? A física por trás disso é bem mais complicada do que essa parte que eu expliquei aqui para vocês. Tem muitas outras coisas que acontecem aqui, mas o que vocês precisam saber é, a partir do pinch-off, a corrente que flui no transistor é constante. Tá? É constante. Se vocês repararam bem, até agora, esse gráfico aqui, eu só usei dois terminais, a fonte e o dreno. Tá? Ou seja, o terceiro terminal, que é a porta, eu ainda não polarizei, ó, tensão na porta igual a zero. Tá? Essa tensão aqui, onde a corrente vira praticamente constante, é chamada de tensão de pinch-off, VP. Tá? Então, acima da tensão do pinch-off, a corrente satura, né, e fica praticamente constante. Bom? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma tensão na porta, porque a ideia é eu controlar a corrente que sai aqui, né, por um terceiro terminal. Então, vou aplicar uma tensão na porta, e agora essa tensão na porta vai controlar a corrente que está fluindo dentro aqui do canal, certo? Então, vamos lá. Essa primeira aqui, ó, a tensão na porta do gate, né, igual a zero, é a que a gente acabou de ver, né? A corrente vai crescendo, até que acontece o pinch-off, estrangulamento no canal, e a corrente fica praticamente constante. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou aplicar uma tensão na porta. Mas a tensão, gente, não é uma tensão qualquer. Tá? A gente vai ter que escolher certo qual a tensão que a gente vai aplicar na porta. Tá? Se eu aplicar uma polarização direta aqui na porta, tá? Se essa polarização fosse direta, aqui seria positivo, né? O que ia acontecer aqui no meu material? Eu ia entrar em confronto, né, com a tensão reversa que eu coloquei aqui no dreno. Então, não ia fazer praticamente nada, a não ser, talvez, diminuir um pouco a camada de depressão aqui. Tá? Porque eu vou colocar muito mais elétrons aqui, muito mais lacunas aqui, polarizando positivo, né? E aí os elétrons iam vir todos aqui para dentro do canal. Tá? E essa camada talvez sumisse. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar agora uma tensão reversa também, tá? Na porta. O que essa tensão reversa na porta vai fazer? Polarização reversa, a gente já sabe, aumenta a camada de depressão. Tá? Então, a ideia de polarizar reversamente a porta aqui é aumentar mais rápido esse efeito de pinch-off, fazer o pinch-off correr mais
para uma tensão menor, tá? Mais rápido, tá? Então, olha lá, se eu aplicar uma tensão reversa de menos 1 volt aqui na porta, tá? Esse estrangulamento do canal aqui vai acontecer para uma tensão de dreno VDS menor, ó, é nesse ponto aqui que está acontecendo o pinch-off, tá? Menor do que se eu não tivesse tensão aplicada na porta. Se eu diminuir mais ainda, aumentar mais ainda a polarização reversa, né, o pinch-off vai acontecer cada vez mais rápido. Tá? Então, quem controla a corrente depois do pinch-off, essa corrente aqui, depois do pinch-off, é a tensão que eu vou aplicar na porta. Se não tiver tensão nenhuma, essa corrente é constante e fica aqui. Agora, se eu começo a aplicar uma tensão na porta, polarização reversa, essa corrente muda. Essa corrente muda. Essa corrente muda. Certo? Então, acima do pinch-off, acima do estrangulamento, o único jeito da corrente aumentar, certo? Vai ser aplicando uma polarização na porta. Certo? Entendido até aqui? Ok. Então, vamos lá. Isso daqui é muito difícil a gente calcular, tá? Essas correntes aqui em função de D, porque elas são não lineares. Vocês vão fazer isso em eletrônica e vão calcular, quando fala pequenos sinais, vocês vão pegar uns pedacinhos bem pequenininhos aqui dessa reta, né? E vão fazer o cálculo usando como se fosse um real. Não é simétrica, você está falando porque eu estou polarizando tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, é isso? Porque eu tenho que estrangular esse canal da mesma forma que eu estou estrangulando esse daqui. Porque se eu não aplicar num dos lados, né, esse daqui pode nunca chegar ao pinch-off, porque é o encontro dos dois. Se esse aqui não subir, você não chega no pinch-off, tá? Você tem que polarizar igual. Ok. Bom, vamos lá. Então, agora a gente vai calcular. O que a gente consegue calcular, né? A gente não consegue, ó, a gente não consegue escrever uma expressão para a corrente nessa região aqui. A gente só vai conseguir escrever uma expressão para a corrente quando ela estiver aqui na saturação, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar qual é a expressão para o pinch-off, para essa tensão VP que aparece aqui. Tá? É isso que a gente vai fazer aqui agora. Passa. Isso. Tá? Então, tenho lá o meu dispositivo, né? Vamos ver os parâmetros que estão envolvidos aqui, tá? Z é a profundidade do canal, pensando que ele está tridimensional, tá? A é a metade da espessura do canal. O canal é N, é daqui até aqui, tá? A é a metade da espessura do canal, certo? W é a variação da camada de depressão, né? Porque ela varia aqui dentro, então aqui ela tem um valor menor, aqui ela tem um valor maior. E H é o quanto falta para completar toda a meia metade do canal. Então, W mais H é igual a A, tá? Então, vamos lá. A camada de depressão, a gente já viu, ela pode ser escrita dessa forma aqui. A gente viu no capítulo 3, quando a gente começou com junções, né? Aqui o potencial de contato normal, né, das junções PN, e aqui o potencial que é aplicado, tá? No caso das concentrações, né, a gente tem que o P
é bem mais dopado do que o N. Então, Na, número de aceitadores, é muito maior que ND, por isso a camada de depressão vai estar toda no lado N. E a gente vai desprezar esse potencial de contato V0 aqui, certo? Então, a gente já viu que a tensão, ela cai dessa forma aqui, dentro do canal, né? Eu vou pegar uma parte aqui do canal para fazer o nosso cálculo, tá? O volume total vai ser a profundidade, vezes a largura, tá? Vezes esse pequeno dx que a gente está pegando aqui. Tá? No ponto x igual a zero, quando x for igual a zero, tá? É nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto aqui, eu vou ter a camada de depressão, né, descrita como, esse E, gente, é o epsilon, tá? Aqui está errado, é o epsilon, que é a permissividade elétrica do material, tá? E aqui também, certo? Então, eu vou ter uma tensão aplicada, né, que eu vou substituir aqui, e aqui eu tenho, então, a camada de depressão no ponto x igual a zero, tá? Mas a gente vai ter o quê? O pinch-off vai ocorrer, certo? Quando? Quando esse W, que é a camada de depressão, for igual a A, que é a metade do canal, né? Quando o W chegar nesse ponto aqui, e ele for igual a A, tá certo? Então, a gente pode substituir W por A, na nossa equação aqui, tá? A gente vai definir, ó, aqui, tá, esse menos VGD que eu coloquei aqui, tá, como sendo a tensão de pinch-off, tá? Ou seja, é a tensão na porta mais a tensão no dreno, são as duas tensões somadas, tá? Então, é aqui, ó, a tensão na porta mais a tensão no dreno, tá, deu esse pinch-off aqui, aqui e aqui. E aqui é só a tensão do dreno, né, porque o VG é igual a zero, certo? É só uma definição. Tá, então no lugar de VGD, eu boto VP, tensão de pinch-off. Então aqui a gente tem a expressão, né, para a tensão de pinch-off do dispositivo. Tá? Quanto menos dopado o material do canal, menor é a tensão de pinch-off. Quanto mais dopado, maior a tensão de pinch-off, certo? Bom, e aí a gente falou, a corrente a gente não pode determinar para valores menores do que pinch-off, mas a gente consegue determinar, achar uma expressão para a corrente acima do pinch-off, que ela vai permanecer constante, tá? Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai usar, vai determinar, tá, essa corrente em função da tensão aplicada, tá? Então, a gente vai determinar a corrente que flui no pinch-off, a partir do pinch-off. Tá? Bom, a gente já falou que a resistividade do canal é ρ, né? O volume aqui dentro do material que a gente vai trabalhar é justamente a espessura vezes a largura total, vezes esse pequeno dx aqui, tá? Que é o volume diferencial. A resistência dentro do canal, então, a gente vai tirar aqui, pegar a lição que a gente tinha para resistência aqui, tá? Então, eu já tenho o ρ, e aqui eu substituo pelo volume. Tá? Então, a resistência do meu material é esse daqui. Como a corrente vai ficar praticamente constante agora, tá? A queda de tensão que vai fluir aqui nesse cristal, nesse canal que tem essa resistência aqui, vai ser tensão pela corrente, tá? V, desculpe, não, V igual a R vezes I, tensão pela resistência, tá? Aí, essa é a corrente que está fluindo aqui. Aí a gente vai substituir agora, né, esse ponto aqui
H em função de X, que é essa variaçãozinha em cinza aqui dentro do canal, tá? Ela é o quê? Ela é A menos a camada de depressão W que aparece aqui, tá? Porque W mais H era A, né? Tá? Então, a gente só está substituindo aqui. A menos a camada de depressão. Mas a camada de depressão, a gente já viu, ela é dada aqui. Tá? Então, a gente substitui. No lugar da camada de depressão, a gente vai escrever a nossa expressão aqui. Vai rearranjar os termos, né? Onde agora eu estou definindo esse VG menos VX como sendo VGX. E o VP, a gente já determinou, atenção, em pinch-off, a gente determinou aqui, tá? Vamos substituir aqui na minha equação. Aí, a gente vai fazer algumas mudanças aqui, uma substituição. A gente vai pegar a equação 1, desculpa, equação 2. A equação 2 para o H, e vai colocar aqui dentro, tá? E vai derivar em relação a X, aqui. Certo? Rearranjando os termos todos, opa. Isso aqui vocês podem fazer em casa, tá? Essas passagens todas aqui, tá? É mais simples. E a gente vai chegar numa equação, então, tá? Para a corrente acima do pinch-off, que é dada por essa expressão aqui. Tá? No caso desse dispositivo P mais NP, a tensão na porta é negativa, tem que ser polarizada reversa. Tá? Esse G0 é a condutância no canal, certo? Se a saturação da corrente é constante no valor de pinch-off, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar as tensões aqui em forma da tensão de pinch-off. Vamos ver o que acontece com o valor da corrente, tá? Então, vamos lá. VD menos VG. Isso daqui é a própria VP. A gente definiu aqui, ó. Aqui, ó. Tá? VD menos VG é VP. Tá? Então, a gente vai substituir aqui e a gente vai ficar com a expressão menos 2/3. Tá? A gente pode rearranjar essa equação aqui também. Tá? Se a gente colocar agora a tensão... O que eu fiz aqui, que eu não lembro. Eu substituí, tá? Aqui, o que a gente fez? Aqui a gente tinha VD, VP, VG, VP, tá? Então, eu mudei esse VD aqui, tá? Para VG. Para fazer isso, tá? Eu tive que entrar aqui, outra vez, tá? Onde eu tinha VD, eu coloquei o VG. Então, pus VG para lá e fiz VD menos VP. Só para rearranjar, certo? Aqui. Tá? Então, vamos ver agora se essa equação que a gente achou I em função da tensão, tá? Se ela realmente está funcionando. Então, vamos lá. Quando a tensão na porta é igual a 0, tá? Tensão na porta é igual a 0. Então, esse termo aqui some e esse termo aqui também some. Tá? Isso aqui também. Vai sobrar só o quê? Esse 1/3. Certo? Sumiu aqui, sumiu aqui. Sobrou só 1/3.
tá? Certo isso? Se VG for igual a zero, esse termo vai sumir, esse termo vai sumir. Eu vou ficar com G, que é a condutância, vezes VP sobre 3. Tá? Agora, se a tensão na porta for negativa, menos 1, tá? O que vai acontecer? Esse termo vai ficar positivo. Tá? Esse termo aqui vai ficar negativo. Só que aqui a gente tem 2/3, né? E aqui a gente tem 1. Então, é 2/3 menos 1, tá? E o que vai acontecer é que isso aqui vai ficar menor do que o valor que eu tinha para VG igual a zero. A gente está querendo mostrar isso daqui, tá? Então, se a gente coloca VG igual a zero naquela equação, a gente vê que a corrente de saturação, tá, fica maior do que quando eu aplico a corrente VG negativo, algum valor negativo naquela equação. Tá? Então, isso é o que a gente pode fazer, né, para o nosso dispositivo. Não dá para fazer mais nada, a gente não consegue calcular a tensão abaixo do pinch-off, a corrente abaixo do pinch-off. Tá? Entendido até aqui? Sim, sim, não, sim. Então tá, pessoal. A gente vai deixar para a próxima aula para a gente começar o IGFET, tá? Não esqueçam de entregar a lista de exercício hoje até às 20 horas. Prestem atenção, porque vocês estão errando na conta. Tem ordens de grandeza esquisitas, vocês prestem atenção, né, nos valores, certo? Pode falar. O teu microfone não abre? Pode falar pelo microfone. Alô, professora? Pode falar, estou ouvindo. Estou ouvindo, pode falar. Gabriel, estava te ouvindo. A gente estava, mas você desligou o microfone. Pelo que eu vejo aqui, o Gabriel está com o microfone habilitado, só que não sei o que ocorreu. Não está, o microfone dele parou. Não, está lá o microfone, não sei o que aconteceu. Ele está funcionando. Pronto, agora estão escutando? Voltou a escutar. Isso. Então. Tá, é sobre a corrente de polarização reversa, né? Eu fiquei um pouco confuso com as fórmulas que estão na apostila,
E eu fiz o cálculo, mas eu queria confirmar com a senhora se é essa fórmula mesmo que a gente pode usar para calcular a corrente, né? A corrente... Isso, de Pode polaridade falar. inversa. Eu usei corrente igual a Q, a área, LP, e entre parênteses, né, aquela fórmula, né? PN sobre o tal P. Sim, é a equação 441. É isso mesmo. Ah, tá, ok. Ok, eu usei essa. E outra coisa, professora, eu fiquei com dúvida também na hora de calcular a capacitância de carga armazenada, né? A capacitância de difusão. E deixa eu só pegar aqui para ver como é que eu calculo. Para calcular a capacitância de carga armazenada, professora, eu usei a expressão 4,54 da apostila. Mas essa não é de junção, né? É de Não, carga armazenada. isso, Tá certo. nada. Ah, tá certo, né? Era só isso. Uhum. Eu usei essa. Foi isso? Sim, foi isso. E estão perguntando outra coisa aqui no chat, né? Eu tô vendo, deixa eu entender o que ele quer. Professora, a senhora poderia responder depois a pergunta do Gabriel na questão 15 VF, atenção na polarização IVR. Sim, é isso. VF é a direta e VR é a reversa. Você está falando por causa do sinal, né? O sinal vai aparecer, é menos 3 volts no reverso, né? Faltando o sinal, tá? Menos 3 volts. Alguém tem mais pergunta? Não, ninguém tem pergunta? Então, gente, a gente continua quarta-feira, tá? E vocês entregam a lista. Preste atenção nas contas, por favor, porque eu estou tirando nota, tá? Porque é muito simples, é só usar a equação, substituir os valores, e não tem como errar a conta, né, nisso. Façam 2 vezes, sejam críticos com a resposta, tá? Mais alguma pergunta?